Uma vez mais, boa noite. O domingo está terminando e nós estamos aqui, celebrando a Eucaristia, buscando sustento para a nossa alma. Hoje de manhã nós fizemos a celebração às 8h30 da manhã e eu pedi um gesto para a Assembleia Litúrgica e eu gostaria de repetir esse gesto com vocês. Todos os dias, lógico, toda missa que nós celebramos pela graça de Deus. Então a graça e a palavra graça está do início ao fim da nossa vida. Mas é verdade também que em alguns momentos, em algumas liturgias, ela aparece ainda de forma mais forte, como é o caso de hoje, que nós vamos fazer uma reflexão mais sobre a graça, E nada melhor do que iniciar em pé, fazendo a oração ao Espírito Santo. Vamos ficar em pé? Porque a homilia não é um discurso do padre, simplesmente. Porque discurso vocês estão cheios, e muito bonitinhos, por sinal. A homilia ela precisa ser um manjar, que cai do céu. Então o padre ele não pode dizer aquilo que ele está pensando, o que ele está querendo simplesmente. E por isso é sempre bom, mesmo que o padre não faça, mas que você faça a sua oração na hora da homilia e peça que realmente o Espírito Santo abra o seu coração para que você possa colher aquilo que deve ser colhido. Amém? Este é o sentido. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis, à luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos plenamente os corações, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Cristo Senhor nosso. Podem ficar sentados. Mas a ideia da graça então aparece em todas as leituras. Mas eu queria começar pela primeira leitura, porque é um dos textos que mais me chama a atenção e que toca a minha vida, Primeiro eu fico pensando como que é importante a gente perceber este movimento de graça no sofrimento. A primeira leitura hoje nos ensina como a gente acolhe a graça de Deus no sofrimento. Não sei se vocês ouviram bem a primeira leitura, mas o Salmo ele vai fazer uma espécie de retomada da leitura. O refrão do Salmo, como é que era mesmo? Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Fazendo uma espécie de retomada da primeira leitura. A primeira leitura é um profeta que diz mais ou menos assim, A gente podia fazer essa tradução livre. Meu Deus, não dá não. Quem não está falando de mim está armando laço para que eu caia. O que é que eu faço da minha vida? E no finalzinho, ele fala, não tem outra coisa para fazer senão entregar a minha causa ao Senhor. Essa experiência do profeta, ela pode ser a experiência de muitos de nós em algum momento da vida. E por isso nós precisamos estar preparados para viver uma coisa que eu chamo de solidão radical. É nessa solidão radical que nós somos capazes de superar aquilo que talvez do ponto antropológico é insuperável. Padre, o que é isso de solidão radical? A gente poderia explicar de uma forma muito simples, pensando que você nasce sozinho, morre sozinho. Quando você come, embora esteja a sua mesa repleta de gente, você come sozinho. Embora alguém esteja do seu lado, você dorme sozinho porque ninguém dorme por você. Não existe possibilidade na vida da gente fugir dessa solidão radical. E é lá na solidão radical que nós nos encontramos com o nosso Criador. E essa experiência bíblica ela é muito importante para nós, porque em algum momento vocês vão passar por essa solidão radical. Hoje eu tive a graça, a alegria, lógico, eu não vou falar o nome porque está por aqui, de almoçar na casa de uma pessoa muito querida por mim. Desde que eu cheguei na paróquia, essa família me acolheu, assim, eu estou fazendo declaração de amor, porque eu faço declaração de amor em público sem problema nenhum, O que
dizem aos pés do ouvido, publicai sobre o telhado. Não é fofoca não, né? Hoje o evangelho diz isso, mas para falar da autenticidade do cristão. Então eu faço declaração de amor com uma facilidade, né? Bom, quem tem ouvidos para atender, ouça, e quem não tem ouvidos para ouvir, fiquem incomodados, né? Mas aí nós conversávamos um pouquinho do ninho vazio nessa casa, né? Os filhos saíram para estudar e o ninho ficou vazio, né? Ali é uma forma de experimentar algo da solidão radical, né? Mas hoje, na primeira leitura, essa solidão radical toca o mais íntimo da existência. É quando você não tem a quem, né? Não sei se vocês já passaram por isso, aquela experiência que você não tem se você não tem com quem partilhar, é tão dolorido, e você já falou tantas vezes, e você não foi compreendido. Isso pode acontecer com vocês que são casados, com nós padres, com os amigos, né? Estou olhando aqui para um casal apaixonado, para mim, um dos exemplos de matrimônio que eu tenho, mas a solidão radical está aí, né? Como que é importante que a espiritualidade cristã nos prepare para isso. Quando você se vê no escuro e não tem a quem gritar, aí nós gritamos como o salmista: atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Isso é o mais denso da espiritualidade cristã, é o que é mais dito por aí também, mas o que é menos compreendido. Eu fico encantado com a capacidade do sofrimento para produzir poesias e coisas bonitas, né? Não sei se tem algum poeta por aqui que faz isso, eu dou os parabéns, depois a gente conversa. Mas é muito difícil ver alguém produzir poesia feliz. Normalmente as poesias e os hinos mais bonitos nascem quando nós estamos na nossa solidão radical. Porque ali nós nos damos conta de verdade, que nós existimos por graça, que nós não devemos a nossa vida a ninguém. Nós não devemos a nossa vida a ninguém, a não ser a Deus, né? Outro dia eu brinquei com a dona Isabel de manhãzinha, que ela estava aqui, né? Que eu sempre gosto de falar essa frase, quando os adolescentes falam assim, né? Não pedi para nascer. Aí o pai tem que responder: não pediu e nem mereceu, não fez nada para nascer. Você não fez nada para nascer, sabe? Você está aqui por pura graça de Deus, né? E isso é a experiência que hoje a liturgia nos traz, né? Por isso não tenham medo, diz o Evangelho. Não tenham medo dos homens. Não tenham medo de dizer a verdade. Aquilo que eu vos disse aos pés do ouvido, apóstolos meus, proclame sobre os telhados. Ouviram isso hoje? E não se preocupem, porque vocês valem mais do que muitos pardais. E termina o evangelho de hoje falando: se vocês enfrentarem os homens por minha causa, eu darei testemunho de vocês diante do meu Pai. Se vocês preferirem ficar do lado dos homens dessa terra, eu não vou poder fazer nada. Respeito a sua liberdade, mas não tenham medo, não tenham medo, porque eu estou convosco, diz Jesus várias vezes no Evangelho para a gente, Então, simplesmente na liturgia de hoje, retomar essa questão da graça, lembrar que apesar da nossa fraqueza, da nossa escuridão, do nosso pecado, Deus está conosco. Segunda leitura de hoje, carta aos Romanos, capítulo 5, vai dizer: bem maior do que o seu pecado é a graça de Deus. Logo na frente Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não tem solidão radical ou tristeza para o homem crente que seja insuperável diante de Deus. Isso é uma boa notícia para nós, não é verdade? Se por um lado, nós não podemos colocar a nossa confiança em nenhuma pessoa dessa terra, porque mais dia ou menos dia você pode quebrar a cara. Isso que eu estou falando não é uma coisa gostosa de ouvir, né, gente? Lógico que não. Não é verdade? Isso não é uma coisa gostosa de ouvir, Mas é importante que nós ouçamos isso, A diferença do crente, do homem que crê em Deus para os outros homens, é que ele vive todos os amores desta vida com intensidade, mas não coloca de forma louca a sua confiança em um
amor. Essa é a diferença. Nós não colocamos toda a nossa força nos vínculos dessa terra, porque em algum momento você vai se deparar com a sua solidão radical. Ainda que seja lá na cama de um hospital, quando você olha para o lado e fala: cadê meu filho, minha filha? Não, pai, estamos pagando um cuidador para o senhor, porque a gente precisa pagar, que a gente não consegue tratar do senhor aqui. Se eu não ir trabalhar, não vou conseguir pagar o seu plano de saúde. Está sendo bem cuidado? Estou sendo muito bem cuidado, mas eu queria tanto a minha filha perto de mim. Nossa, a menina que está aqui é ótima. É uma forma de encontrar com a solidão radical, né? De falar, no fundo, nascemos sozinhos, morremos sozinhos. Né? Cada um vive a sua vida e morre a sua morte. Né? E nós temos que ter coragem suficiente para viver a nossa espiritualidade com essa intensidade. Sou eu e Deus. Qual que é a minha autenticidade? Né? O que eu tenho para te dizer, Senhor? Diante do Senhor eu coloco tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu tenho. Os meus problemas morais, a minha dificuldade na sexualidade, meu problema no trabalho. Diante do Senhor eu não tenho como ter vergonha, porque me criastes, né? Mesmo que eu queira me vestir, o Senhor me vê assim como eu sou, nu, de corpo e alma. Isso é a experiência mais radical da espiritualidade, que eu peço a vocês que rezem por mim para que eu chegue, e rezo para vocês para que vocês também cheguem. E que nós possamos, né, ter a coragem de cantar como o salmista, e ter a coragem de confiar como o profeta da primeira leitura. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for pedir muito, eu queria que nós terminássemos cantando o refrãozinho do Salmo. Eu queria que vocês ficassem em pé, que vocês colocassem diante de Deus neste momento aquilo que aflige o coração de vocês, né? Quem não tem nada que aflige o coração, bendito seja Deus, que continue assim, mas a maioria de nós temos algo, né? Se desnude diante do Senhor e peça que Ele o atenda e a atenda pelo imenso amor que Ele nos tem. Vamos cantar juntos? Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, uma vez mais, bem forte, vamos lá. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor,